Queridos, nós vamos abrir no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Eu sei que vocês estão com calor, porque eu estou com calor, não é? E eu sei que vocês estão com essa máscara aí, opressora. Ela é protetora, mas ela é opressora. Eu vou procurar ser o mais rápido possível, sem prejudicar a exposição da palavra de Deus que eu desejo trazer para você, para o seu coração e para o meu coração também. Mateus capítulo 5, por favor, seus olhos devem ser dirigidos para o verso 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Nos dias de Jesus, e mesmo anteriores a ele, os líderes espirituais em Jerusalém, no templo, em Israel, os rabinos, eles eram bastante permissivos. Houve um relaxamento em relação a princípios morais. Cerimoniais não, eles eram muito exigentes com cerimônia, mas com o aspecto moral começaram a relaxar geral. Tanto que você encontra em Mateus 19 essa pergunta feita por fariseus a Jesus: Senhor, é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Observe bem, por qualquer motivo. Aí você imagina como é que pode repudiar uma mulher por um motivo qualquer. Não, o arroz dela não fica soltinho, não. Não gosto de risoto. Não é? Colou a risoto. Eu quero separar. Mas não é só sobre isso que tinha relaxamento, não. Sobre palavra mesmo. O cara falava, eu falei isso, falei, mas não vou fazer. Falei, mas não vou cumprir. Relaxou geral. Para entender melhor, eu vou expor 3 assuntos aqui. Primeiro é a lei, que é citada aqui. Jesus disse: ouvistes o que foi dito. Para eles era a lei, para Jesus não, era conversa. Né? Então eu vou abordar a lei rapidamente. Eu vou abordar também os desvios da lei cometidos pelos rabinos e pelos fariseus e pelos escribas e etc. e tal. E por último eu vou abordar o que mais importa, que é a aplicação da lei dada por Jesus. A aplicação do que Deus tinha determinado através de Moisés, a aplicação dada por Jesus. Bom, a lei. Também ouvistes que foi dito. Por que Jesus diz também? Ele diz também, queridos, porque desde o verso 21 que ele começa a dizer: vocês estão construindo uma espiritualidade a partir do que vocês escutam os líderes de vocês dizerem. Olha o verso 21. Por isso que a Bíblia tem que ficar aberta. Ouvistes que foi dito aos antigos. Aí no verso 27 ele diz: ouvistes que foi dito. Aí no verso 33, que é o nosso, ele diz: também ouvistes que foi dito aos antigos. A pergunta é: vocês ouviram o que foi dito? Mas quem disse? De quem que vocês estão ouvindo? Com quem vocês estão aprendendo? Porque não é nenhuma citação exata da lei. A lei não diz em lugar nenhum: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. A lei não diz isso.
eu cito algumas expressões da lei, alguns mandamentos que estavam na lei. O terceiro mandamento, em Êxodo 27, diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em Levítico 19, 12, diz: não jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Em Números 30, diz: quando um homem fizer voto ao Senhor, não violará a sua palavra. Vai ter que honrar. E em Deuteronômio 23, 21, quando fizerdes algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. A pergunta agora é: qual é a intenção da lei ao dar esses mandamentos? É proibir o juramento falso. É proibir o perjúrio. Fala e quebra a promessa. É desonrar um compromisso propagado e assumido. Então, quanto à lei, o que eu queria que você entendesse hoje é que a lei proibia fazer um juramento falso ou quebrar uma palavra de compromisso. Os rabinos pegavam os mandamentos e distorciam o seu sentido. Os fariseus trabalhavam sobre essas proibições, algumas que eu citei aqui, e procuravam colocar limites nessas proibições. Jurar falsamente para eles não era deixar de cumprir uma palavra dada, não era um perjúrio, ou empenhar uma palavra desonestamente. Para eles não era isso. Jurar falso para eles era tipo uma profanação. Eles pegam o termo não profanareis o nome do Senhor e transfere para o Senhor a possibilidade de algo falso. Ou seja, se envolver o nome de Deus, você tem que cumprir. Mas se não envolver o nome de Deus, esquenta a cabeça não. Só que eles esqueceram que todo casamento é feito diante de Deus. Você já percebeu isso em Malaquias? Que o Senhor foi testemunha da tua aliança com a mulher da tua mocidade. E não interessa se é crente, não. Casamento é instituição divina. Casou, Deus estava lá, filho. Deus é o Deus da família. Casamento é ideia, é projeto de Deus. Mas se eu soubesse que ia dar nisso, não tinha entrado não. Mas já entrou. Tem que se virar para lidar com esse rolo aí. É mais fácil sair fora. É sempre mais fácil fugir. Mas Deus é o Deus que pode restaurar todas as coisas. E pode restaurar relacionamentos difíceis. Então ninguém precisava ser cuidadoso em guardar compromisso, palavra, voto que fizesse com qualquer pessoa. O negócio é se o nome de Deus está no meio. Não pode quebrar o nome de Deus. Quer ver onde é que está isso? Se você tiver vontade de ir, vá lá rapidamente, capítulo 23 de Mateus. Aqui Jesus chama os fariseus, os escribas, de guias de cegos. Ele os chama de hipócritas nesse texto. Aí ele diz assim: ai de vós, guias cegos, verso 16 do capítulo 23 de Mateus, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso não é nada, não vale nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Espera aí, onde é que está isso na lei? Mas era a norma. Eles diziam isso. Aí Jesus disse, vocês são insensatos e vocês não enxergam bem. Na verdade, vocês são cegos. Verso 17, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Outra coisa, Jesus diz aí no verso 18, quem jurar pelo altar, é o que eles diziam, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou.
Aí Jesus reage da mesma maneira: cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus. Aquele que jurar por aquele que está sentado no trono. Ai de vós, escribas e fariseus. Vocês dão dízimo do endro, do hortelã, do cominho, mas vocês negligenciam o amor, a fé e a misericórdia. Perceberam que havia ali um duplo padrão? Se tem o nome de Deus envolvido, eu sou espiritual. Mas se eu fiz um negócio com você, Gabriel, é o seguinte, meu irmão, você fica esperto, que se precisar eu passo a perna em você, porque afinal de contas Deus não tem nada a ver com isso, engano seu. O que você fala, o que você faz, como você raciona, Deus está no negócio. Você não pode jurar pelo céu, porque o céu é o trono de Deus. Você não pode jurar pela terra, porque é o estrado dos seus pés. O texto diz, Jesus disse, você não pode jurar nem pela sua cabeça, porque você não pode tornar um fio de cabelo branco ou preto. E no outro texto, Jesus disse, não cai um fio de cabelo na cabeça, se não for pela vontade de Deus. Então, vocês entenderam que eu sou careca por divina vontade? Então, eu tenho que ficar satisfeito. Posso reclamar disso, não é? É ou não é? Os colegas de turma aí, dá glória a Deus. Aí fica atrás de remédio para ver se para de fazer cair. Irmão, eu só conheço um remédio para cabelo que cai. Só tem uma coisa que segura cabelo. Ralo de banheiro. De vez em quando entope tudo, porque o ralo de banheiro segura cabelo, irmão. Mas não conheço remédio para isso. Está escrito na Bíblia, filho. Que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça. Se não for da vontade de Deus. E tem gente que acha que pode tirar Deus do negócio, entendeu? Pode fazer igual Pilatos, lavar as mãos, não vou me envolver com esse justo. Você está enrolado, envolvido, empacotado junto com ele o tempo todo, porque ele que te criou. E se você é crente, então, é muito mais do que isso. Ele habita em você. Por isso que fórmulas para Jesus não tem valor. Listinhas de pode e não pode, não tem nada a ver com a fé bíblica, com o evangelho. Não tem. Não, isso pode, isso não pode. Isso pode. Isso é coisa da religiosidade humana. Tem nada a ver com a revelação divina. Irmãos, o voto é obrigatório? Está dizendo aqui que é. Independente das listinhas. É voto. Agora, a verdadeira implicação da lei é que nós devemos cumprir os nossos votos. Eu fiz votos dia 12 de janeiro de 1985, no altar da Igreja do Nazareno, de Mesquita, no Rio de Janeiro. O nome dela está escrito nessa aliança aqui. E aqui está escrito o nome dela, e 12 de janeiro de 85. Eu tenho que honrar esses votos que eu fiz por toda a minha vida. Crente é assim. Não crente devia ser também. Agora, de acordo com a Bíblia Sagrada, quem conhece a Cristo não pode fugir da orientação dada por Deus. Tem votos que a gente pode deixar de cumprir? Tem. Que voto que um crente pode deixar de cumprir? Voto que não devia nunca ter feito. E que voto que um crente então, não devia ter assumido esse compromisso com essa mulher, pelo amor de Deus. Não tem jeito de voltar atrás, não, pastor? Não é desse voto que eu estou falando, não. Voto que você nunca deveria ter feito é voto que Deus não aceita. Lembra de Jefté? Juízes 11, versos 29 a 40. Jefté era juiz em Israel. E ele teve uma batalha e ele prometeu a Deus, se a gente vencer os inimigos, a primeira pessoa que entrar na minha frente, eu vou oferecer em holocausto ao Senhor. Entrou a filha dele, virgem, novinha, linda. E ele entrou em crise porque ele diz, agora eu vou ter que honrar o compromisso com o Senhor. E existem duas correntes teológicas a respeito deste fato bíblico. Há uma corrente que diz que, de fato, ele sacrificou a filha em holocausto ao Senhor. E tem gente grande que está nessa lista. Mateus Henry, o próprio reformador Lutero, pensava que era literal.
Há uma outra corrente que diz não. Na verdade, ela foi para as montanhas, passar 2 meses com as amigas e chorar sua virgindade, porque, na verdade, o que ele ofereceu ao Senhor é que para um judeu era muito difícil não ter herdeiros e não poder perpetuar o seu nome, e aquela filha nunca ia poder casar. Uma coisa eu posso te dizer, não há parâmetro bíblico algum para dizer que Deus requer sacrifício de pessoas. Você não pode nem se auto-sacrificar, porque o seu sacrifício diante de Deus não resolve o seu problema. Foi preciso Cristo vir e morrer em nosso lugar. E Ele não morreu em nosso lugar no sentido de que nós poderíamos morrer na cruz, mas Ele tomou o nosso lugar na cruz. Não, nós não poderíamos morrer na cruz, porque o sacrifício de um pecador não salva o próprio pecador. É no sentido de que Ele assumiu o lugar que eu não podia assumir, que eu não era capaz de resolver. Ele assumiu o meu lugar no sentido de que somente o sacrifício dele era eficiente, suficiente diante de Deus para que eu fosse salvo, porque eu não poderia me salvar. É nesse sentido que Jesus morreu a morte substitutiva. Agora, queridos, o Senhor Jesus nos chama a compreender que votos precisam ser plausíveis de cumprimento. Porque aí eu comecei a ter um monte de confusão, não é não? Senhor, se eu acertar esse negócio, eu mato minha mulher. Oxe, o que é isso, companheiro? Faz menor sentido. Não mato minha mulher não, mas eu mato meu pastor auxiliar. Ah, já pensou, companheiros? Nós estamos fora, não estamos não? Estamos fora, não faz sentido. Então, votos estúpidos não são aceitos por Deus. Na verdade, esse ensino de Jesus nos diz que votos são absolutamente desnecessários. Absolutamente desnecessários. E quando é que eu encontro isso? Quando ele diz assim, seja a tua palavra sim, sim, não, não. Mas por que a gente tem que fazer o voto e prometer? Porque nós não somos confiáveis. Por causa da nossa natureza ruim, pecadora. É por isso que a gente tem que assumir compromisso. É por isso que a gente tem que fazer votos. Seja vosso sim, sim, o vosso não, não. Tiago 5,12 diz isso também. O que diz passar vem do maligno. E João 8,44 diz que o maligno é o diabo, é o pai da mentira. Assim como o divórcio foi concedido por causa da dureza do coração do homem, o juramento foi dado por causa da falsidade. Foi dado por causa dessa capacidade de não cumprir as coisas. Então, a lei precisou colocar o perjúrio como algo inaceitável. Porque era fácil dizer sim e depois dizer não, e depois dizer não sei, e fugir de responsabilidades. Então eu pego agora, depois de olhar essa questão da lei, a questão desses desvios criados pelos fariseus, porque eles dizem, foi dito, mas quem disse? Não foi Deus. Foram eles mesmos que foram criando doutrinas, que na verdade não são doutrinas, são hábitos, são normas. E você sabe que eu posso ficar inventando moda para você como pastor da igreja, longe de mim. Até porque eu não vou prestar contas da sua salvação a Deus.
Eu vou prestar contas do meu cuidado para com você. Mas eu não posso prestar contas a Deus por uma responsabilidade que é sua. As aplicações de Jesus para essa questão do juramento. Alguém pode dizer assim, pastor, mas o próprio Deus jurou. O próprio Deus disse a Abraão, jurei por mim mesmo que deveras te abençoarei. Está lá em Gênesis 22:16, com Hebreus capítulo 6, verso 13 a 18. É verdade, Deus disse uma vez a Abraão, jurei por mim mesmo. Por quem Deus ia jurar? Pela criação? Não, ele disse, eu juro por mim mesmo. Mas por que Deus jurou? Para aumentar a credibilidade dele diante de Abraão? Não foi por isso. Foi para despertar e confirmar a fé de Abraão. Preste atenção, porque a falha que leva a Deus a condescender com o nível humano não se deve a qualquer falsidade de Deus ou no caráter de Deus, mas da nossa incredulidade. Ele precisa dizer, eu juro por mim mesmo. Eu me garanto. Minha palavra é suficiente. Se eu falei, vai acontecer. Mas por que a gente diz, eu juro por minha mãe? Coitado das mães. Não é assim? Não, eu juro pelo que eu tenho de mais sagrado. A gente jura porque a gente não é confiável. A gente jura porque a palavra da gente não é suficiente. Aí talvez você pergunte assim, pastor, então um crente não pode jurar nunca, 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 nunca. Calma aí. Eu fiz juramento para Maura Mata. Todo mundo aqui que casou numa cerimônia religiosa, fez votos no altar, aquilo ali é um juramento. Eu prometo, eu prometo, eu prometo, eu prometo. Não é assim? Os anabatistas no século XVI, eles não faziam juramento por nada. Os Quakers, até hoje, eles não fazem juramento. O que Jesus enfatizou em seus ensinos é que nós sejamos honestos de tal maneira que nós não precisemos recorrer a esse expediente de ter que jurar. Quem falou foi o pastor Vlá? Pode ficar tranquilo, filho. O pastor Vlá falou. Pode ter certeza que ele honra. Foi o Luciano que falou? Descansa. Ruim é quando diz assim, foi Cicrano que falou, é ou não é? Fulano. O Senhor Jesus nunca disse que nós devemos recusar-nos a prestar juramento se nos for exigido por uma autoridade. Os médicos têm que prestar juramento. É assim ou não é? Eles têm que prestar o juramento. Já viu a ordenação dos pastores nazarenos? Se não tem lá, estender a mãozinha, prometer que vai isso, blá, blá, blá. Agora, queridos, jurar é uma confissão da nossa própria desonestidade. É isso que Jesus está dizendo aqui. Sua palavra devia bastar. Mas nós temos que assinar documentos. Porque eu já ouvi quantas vezes, você vai conversar com fulano, melhor você gravar. Você pediu para assinar, assinou, registrou em cartório. Essa é a natureza humana. Nós só precisamos jurar, porque as nossas palavras não valem nada. É por isso que nós precisamos jurar. Porque é assim que é o ser humano. É assim que é a natureza humana. Os cristãos deviam dizer o que pretendem. Os cristãos, então, deviam pretender o que dizem. Li isso em algum lugar. Irmãos queridos, nosso não e nosso sim
deveriam ser suficientes. Amém? Então, guarda no coração essa mensagem de hoje. Que o Senhor Jesus espera de nós, que nós sejamos de tal maneira comprometidos com Ele, com o Evangelho e com Sua palavra, que nós nos tornemos pessoas confiáveis. No casamento, nos relacionamentos de família, confiáveis no trabalho, confiáveis na vizinhança, confiáveis nos negócios. Não é brincadeira. Porque a palavra de Deus diz que se for preciso, sofra o dano. Mas seja honesto. Sofra o dano. Melhor perder e manter a dignidade. Porque às vezes a gente perde a dignidade para ter o lucro. Aí você tem que dormir com essa encrenca na alma. E o Senhor Jesus diz, seja porém a tua palavra. Sim, sim. Não. Que Deus te abençoe. Que Deus faça de você uma pessoa que ajude essa igreja a ser melhor. Essa cidade ser melhor. Essa nação ser melhor. Vivemos dias tão estranhos, tão confusos. Mas Ele nos chamou para ajudar a melhorar o negócio. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu queria orar por você, orar por sua família, orar também por minha casa, por minha família. Nós passamos uma semana agoniada, nós perdemos uma menina na família de 34 anos de Covid. Ela foi ao hospital 4 vezes e foi mandada para casa. Não fique em casa. Fique em casa. Eu disse para os colegas que eu não estou podendo ouvir essa frase. Porque ela se tornou quase que sinônimo de omissão, de responsabilidade. Fique em casa. Na terceira vez, hospital e renomado. Não fique em casa, mas eu não estou conseguindo respirar direito. Deita de bruço. Ela deitou de bruço. Mas quando já não dava mais, ela foi levada de volta para o hospital. E ela foi internada. E nunca mais viu seus pais. Nunca mais sua filhinha de 12 anos pôde vê-la. E o sepultamento foi de urna lacrada. E a última pessoa que a viu e orou com ela no hospital foi o pastor da igreja Nazareno Central de Cuiabá, o pastor Jadson Matos, que é um pastor mais jovem que eu acompanho desde os tempos dele de seminarista. E ela disse para ele, pastor, por favor, cuida da minha filha. E ele disse, você vai sair dessa situação, minha filha? Ela disse, pastor, cuida da minha filha. Ela já tinha febre, ela já não tinha muita condição respiratória. E aí fizeram tomografia, estava tudo alastrado. Ficou 2 semanas internada. E faleceu. Ela é chegada porque ela é irmã do marido da minha cunhada. Eles estão aqui em casa. A família dele, a esposa e os filhos, que são nossos sobrinhos. Ele está sozinho na casa dele porque, ao visitar a família, ele foi infectado. Família separada, com morte, essa coisa toda. Como eu tenho orado, dizendo, Deus, ajuda as pessoas a serem mais humanas diante de uma pessoa doente. Simplesmente volta para casa. Pode ser assim não, irmãos. A nossa palavra tem que ser cumprida. Para mim, médicos, quando fazem juramento, que vão cuidar, tem que cuidar. Se não tem remédio, dá seus pulos. Mas trata a pessoa. Tenta, pelo menos. Não manda de volta. Eu vi um médico fazer isso.
Eu passei uma noite segurando aquelas bombinhas de soro de uma criança de 6 anos que tinha sido envenenada numa fazenda por alguma coisa que a contaminou. Eu passei a noite acordado, não tinha onde pendurar aquilo. A criança mexia toda hora. O médico botou aquela criança no colo várias vezes. Esse médico já é falecido. E eu fiquei olhando para ele, admirado de ver. Ele foi na sua turma de formação, naquela que talvez seja a mais antiga faculdade de medicina do país, que é em Salvador. Ele foi bisturi de ouro, cirurgião. Eu falei assim, por que você fica aqui nesse interiorzão? Você não tem hospital? Aqui não tem clínica. Você atende na sua casa. Você tem que ir na farmácia atrás de remédio, como você saiu para comprar remédio, você deu umas injeções. Eu falei, o que ele tem? Ele falou assim, o que ele tem eu não sei, mas se eu não fizer nada, esse menino vai morrer envenenado. No outro dia, meio-dia, a criança saiu da casa dele andando com seus pais. Não pagou 1 centavo. Eu falei, doutor, como é que você vive se você não cobra? Ele diz, Edson, como é que eu cobro de um sujeito desse que vive numa fazenda sendo explorado? Que mal ganha para viver. Eu falei, mas como é que você vive? Ele diz, olha, Edson, aqui é uma região que não tem recurso. Um dia o filho do fazendeiro precisa. Um dia o fazendeiro precisa. E como eu conheço todo mundo, o dia que ele vier, para ele é mais caro. Porque ele pode, ele tem recurso e ele explora esse trabalhador. Então ele vai pagar a conta lá na frente. Senão eu não vivo. Mas a compaixão pela criança, a pegada de cuidar daquele menino, não sabia o que era, mas tratou. Eu não sei se tem gente da saúde aqui. Você tem que dar o sangue pela sua profissão. Você não pode se omitir. Você prometeu que você ia fazer isso. Seja você advogado, seja você médico, seja você profissional da saúde de qualquer área, seja você qualquer profissional que seja, que sua palavra seja cumprida e honrada em nome de Jesus, amém? E pastor então, né, irmão? Pastor anda por aí pisando na bola, que misericórdia. É sério, irmãos. Tem muito pastor aí envergonhando o evangelho. Por causa de ambição, de poder, de influência política, seja lá o que for. Essa semana mesmo, se é verdade, é muito triste. Um pastor e todos os seus filhos foram presos por causa de corrupção, de desvio de dinheiro na época da pandemia, porque fazem parte de um governo estadual. Que Deus tenha misericórdia de nós como igreja, como crentes e como cidadãos. Amém? Vamos orar. Vamos orar por nós, pelos nossos, pelas famílias que estão chorando suas perdas, que estão vivendo seu luto, que não são poucas. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a não negar a fé que professamos com as atitudes que temos. Nos ajude a honrar a fé que afirmamos ter, vivendo de acordo com a fé que professamos. Que a nossa vida não seja uma contradição do que pregamos. Livra-nos, ó Deus, da falsidade, do engano. Torna o nosso coração um coração quebrantado, comprometido com a verdade. Um coração cheio de compaixão e de misericórdia para com os que precisam de misericórdia e de compaixão. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos pelas famílias que estão chorando as suas perdas, pelas famílias que estão vivendo o seu luto, Senhor, consola estes. E eu te peço especialmente que o Senhor console
a dona Nelly e o pastor Takayama lá em Cuiabá, que perderam a Raquel. Que o Senhor abençoe o meu cunhado Ítor. Que o Senhor abençoe toda a família. Que o Senhor abençoe os nossos por aqui ao redor de Campinas, que têm chorado as suas perdas também. Senhor, toma o teu povo nas tuas mãos. Nos ajude a não esquecer nunca que o Senhor é por nós. E que, porque o Senhor é por nós, nem a morte pode prevalecer contra nós, porque Jesus já a venceu na cruz do Calvário e pela sua ressurreição. Nos ajude a lembrar que toda morte é um processo que é passageiro, é transitório na vida de um crente, porque ele é filho da ressurreição. Obrigado a Deus por essa certeza. Abençoa o teu povo, abençoa cada família, abençoa cada lar que está aqui hoje nessa reunião, nesse encontro de adoração. E ao sairmos agora, vai adiante de nós. Abençoa-nos durante esta semana. Abençoa-nos no trabalho. Aqueles que porventura perderam o trabalho, Deus abre-lhes porta de oportunidade. Porque nós precisamos do Senhor e é o Senhor quem pode nos ajudar. Ilumina o nosso caminho e nos dê a graça de discernir aquilo que é mal e fugir disso, por amor do teu nome. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, agradecidos, porque todas as manhãs o Senhor renova sobre nós as suas misericórdias. Seja assim durante essa semana. Amados de Deus, ide em paz. Que o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo e a graça maravilhosa que sustenta, que ampara, que socorre do Espírito Santo de Jesus, o nosso Senhor, sejam sobre a sua vida, meu irmão, e sobre a vida de todos aqueles que amam e aguardam a gloriosa volta de Jesus. Amém.